na grade curricular escolar, e eu acredito que isso deva ajudar muito as próximas gerações, principalmente, tá? Ô, Vitor, Então, eu desculpa te sempre... Oi. cortar, mas só uma coisa, para a nossa profissão, essa educação financeira é essencial. Mais Porque importante ainda. isso, é Exatamente. por isso que quando a gente conversou, eu falei, não, isso é um assunto que tem que interessar para o corretor, né? Ele tem que É ter isso, verdade. ele tem que ter isso muito, muito alinhado, muito afinado com ele mesmo, porque senão ele não vai se atrapalhar aí no decorrer da carreira. Com toda certeza, Tânia. E aí a gente vai chegar nesse tópico aqui também, tá? É, então, o MEC ele vai institucionalizar, né, essa parte de educação financeira nas escolas, e eu acredito que as próximas gerações devam se beneficiar com tudo isso, tá? Mas dentro dessa palestra, então, vou explicar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar. Eu trago sempre 3 partes, é como se fosse um planejamento financeiro de uma vida adulta, tá? Onde primeiro a gente vai falar sobre dívidas, depois sobre investimentos e, por fim, sobre sucessão, tá? Ou aposentadoria, que também é um assunto aí bem complexo. Pessoal, mais uma vez, se precisarem, se tiverem alguma dúvida, vamos fazer realmente um bate-papo aqui, vamos interagir e que seja bem proveitoso aí para todos vocês, tá? Eu, Vitor, eu era jogador profissional de futebol há muitos anos atrás. E, infelizmente, eu vi nessa parte do futebol uma situação bem triste, né? Eu fiquei 1 ano no Rio Branco de Americana, não sei quem aqui deve conhecer esse clube, e eu recebi metade de um salário. E nesse momento eu vi um amigo, a esposa de um amigo ligar para ele e falar: Emerson, acabou o leite da sua filha, se vira, não tem o que fazer aqui em casa. E nós, sem receber dinheiro, né? Naquela época, eu lembro que foi uma loucura lá para ele. E eu, naquele momento, falei: por que que essas pessoas, né, que ganham muito dinheiro, esse em particular tinha ganho muito dinheiro, não tinha um assessor financeiro? Por que que tomava decisões tão ruins durante a vida? E acabei recebendo uma proposta para ir para os Estados Unidos e me formei lá, né? Fui estudar, fazer faculdade. E o que mais me chocou quando eu cheguei nos Estados Unidos foi justamente essa parte de educação financeira. E eu, na minha primeira aula, em administração, em finanças, as pessoas já estavam discutindo sobre comprar ações, sobre como lidar com o patrimônio. E eu falei: eu nunca vi isso no Brasil, infelizmente, e gostaria que fosse dessa forma. E então eu comecei a pensar em como ajudar o nosso povo, né, a nossa população, nesse sentido de educação financeira. E quando eu decidi voltar para o Brasil, eu me fiz algumas perguntas, né? Dentre elas, será que o brasileiro tem educação financeira? O que vocês acham hoje, olhando para o cenário atual? Vocês acham que o brasileiro tem discernimento sobre as finanças? Não tem? O Vitor, eu Vamos lá, acho que era o Carlos. seguinte: até algum tempo atrás, e eu não estou falando, não é crítica, não é deboche, nem nada, mas a gente falava assim: o pobre faz um carnê de 10 prestações e ele paga, ele honra aquele compromisso. Mas, na verdade, a gente viu que ele passou a comprar um liquidificador e depois passou a comprar 2, e um terceiro sogra. E aí ele se desorientou financeiramente. Então, quando era um liquidificador, o negócio funcionava. Mas essa educação financeira, do quanto isso vai custar ao longo do tempo, acho que nós não temos. Exatamente, Carlos. Perfeito, perfeito. Esse é um ponto legal, né? A gente vai falar disso também, né? De como as pessoas acabam se endividando, principalmente. Mas o ponto é que quando eu comecei a pensar sobre essa parte de educação financeira, me vieram alguns pontos que eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, hoje, 7 em cada 10 pessoas, ou seja, 70% da nossa população, estão endividados, tá? E a pandemia ela agravou principalmente essa área do endividamento, né? Porque algumas pessoas acabaram perdendo emprego, outras, vou levar aqui para o ramo de vocês, não conseguindo vender. Então você imagina a situação, né, dentro dessa pandemia e como as pessoas tiveram que realmente mudar a forma de trabalho para conseguir recursos para se manter. E o que é pior, né, do endividamento, 39% da população adulta está inadimplente, ou seja,
ela tem uma dívida, aí vai entrar onde o Carlos comentou, e ela não está sequer pagando essa dívida que ela tem. E um dos principais fatores, né, geralmente as pessoas pensam o seguinte: bom, aqui em São Paulo, como você tem muito trabalho, certamente eu vou ter um percentual menor, né, de pessoas endividadas. Mas, na verdade, é uma constância que a gente vê no Brasil, tá? Então, não só aqui no Sudeste, mas, de forma geral, em todas as regiões do Brasil, principalmente a região Norte, eu diria que é onde você tem uma dificuldade maior de emprego, realmente, né? Que a gente vê pessoas mais dependentes de governo e etc. E até um percentual maior de desemprego. E aqui, Carlos, vai chegar justamente onde você mencionou, né? Então, nós estamos vendo que 70% das pessoas estão endividadas, e onde vocês imaginam que está o maior endividamento do brasileiro? E aqui eu acho que vai ser uma surpresa, talvez. Financiamento imobiliário. Quem disse isso? Desculpa, Luiz? Tá bom. Tem alguém que pensa outra forma? Outro assunto? Doméstica, né? Pode... Perdão, não entendi. Endividamento doméstico, não tem nada a ver? Isso. Mas onde está essa parcela? Será que está no cartão de crédito, como o Luiz mencionou? Está no financiamento de automóvel, financiamento imobiliário? Ou será que está nos carnês que o Carlos bem mencionou? Cartão de crédito, talvez? Boa. E agora, olha só o percentual do endividamento do brasileiro em cartão de crédito. 80% dos endividados estão endividados no cartão de crédito. E aí, Carlos, vai muito no que você mencionou, tá? Hoje, como o brasileiro ele não tem educação financeira e a gente está acostumado a querer parcelar tudo, né? O que é mais comum é: eu vou no shopping, quero comprar uma camisa, parcela em 12 vezes. Por que parcela em 12 vezes? Porque a parcela cabe no meu bolso ali no mês a mês. Aí, na semana seguinte, eu quero comprar um sapato, parcela em 12 de novo. E eu vou acumulando dentro do meu cartão diversas parcelas pequenas. E o que eu mais vejo quando falo com pessoas endividadas é que o cartão de crédito, ele acaba sendo, às vezes, 50%, 60% da renda dessa pessoa. E aí imagina como que essa pessoa ela vai viver. Como que ela vai pagar aluguel, se ela estiver alugando o imóvel dela, como é que ela paga o financiamento imobiliário, se for o caso, como ela faz as compras para casa, paga a escola dos filhos, e é por isso que acaba virando uma bola de neve e as pessoas não conseguem sair disso, tá? Então, se eu fosse dar uma sugestão, né, para vocês, cuidado com o cartão de crédito. Se vocês não têm um entendimento muito grande sobre o orçamento doméstico de vocês, e eu acho que é aí que está o ponto, principalmente do setor que vocês estão inseridos, porque a receita de vocês varia, concorda? Ela oscila demais. Então, às vezes eu estou me planejando para um determinado valor, eu não vendo no mês, em tese acabo me endividando. Então, geralmente, e digo isso assim com muita tranquilidade, porque eu também já fui comissionado, tá? Hoje eu tenho um fixo aqui na minha empresa, mas eu sempre me planejei para o mínimo possível, tá? Eu sempre tentei reduzir o meu padrão de vida para o menor nível que eu podia. Por quê? Se minha comissão naquele momento viesse muito alta, ótimo, eu teria uma gordura para poder gastar no mês. Mas, se o meu comissionamento não viesse como esperado, eu não me endividaria tanto, tá? E aqui eu vou já puxar um outro gancho que é super importante, eu vou falar à frente, mas já vou adiantar esse assunto. De novo, para vocês, é fundamental que vocês tenham uma reserva de emergência, certo? O que seria essa reserva de emergência? É um valor, geralmente aqui no Brasil, né? As pessoas costumam dizer de 3 a 6 meses do custo mensal de vocês. Eu diria que vocês podem pensar até um pouco mais. Imagina a gente... claro que o setor imobiliário ele foi muito bom, né? Ano passado, no ano da pandemia. Mas imagina que vocês fiquem, sei lá, entrem em um mercado muito ruim
e não consigam vender, o que eu acho difícil, principalmente aqui no Brasil, tá? Mas eu gosto de deixar pelo menos 1 ano de custo de vida guardado, porque em 1 ano, dificilmente, você vai ficar 1 ano sem vender, por exemplo. Né? Não é que isso não possa acontecer, mas dificilmente isso vai acontecer. Tá? Então, isso já te dá uma segurança para você, eventualmente, né, se porventura não conseguir vender, você sabe que vai ter esse capital ali guardado para custear o seu mês a mês. Perfeito? E quando a gente fala, né, e aí era o ponto que eu estava pegando no começo aqui, quando eu comecei a apresentação, quando a gente olha também toda a população brasileira, apenas 18% da nossa população tem um bom conhecimento sobre as finanças. E o que eu quero dizer com isso? Ela sabe exatamente o quanto entrou de capital naquele mês e o quanto ela saiu e, principalmente, para onde ela destinou o dinheiro dela. Se eu perguntar aqui para vocês quanto vocês gastaram no mês passado ou onde vocês gastaram, é difícil a gente lembrar, né? E a confusão que eu vejo muitas pessoas fazendo quando me falam, Vitor, eu tenho realmente uma planilha aqui que eu sigo, né? É o seguinte, ela acaba colocando, né, planilhando os números depois que o mês acabou. Esse é um erro muito comum das pessoas. O mês passou, vou lá, vou colocar meu mês aqui para ver como é que foi. Então, pessoal, já foi. Vocês já gastaram o dinheiro, a besteira já foi feita. O que a gente precisa fazer é se planejar para o mês aqui na frente. E aqui, de novo, um ponto importante que eu quero deixar para vocês. O que eu faço na minha pessoa física, tá? Último dia útil de todos os meses, eu sento e faço meu orçamento para o mês seguinte. Com base, de novo, vamos pegar o gancho aí que eu comentei, com base naquele custo mínimo que eu quero ter, tá bom? Porque se eu conseguir fazer alguma venda ou não, isso vai me ajudar a ter mais tranquilidade para o meu mês. Perfeito? Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Legal. Então, uma vez que eu tenho esse entendimento, né, e faço esse orçamento antes do mês iniciar, aí sim eu consigo direcionar melhor para onde eu quero destinar esse capital. Eu vou destinar uma parte aqui para comprar, fazer mercado, uma parte para viagem, que eu acho isso muito importante, né? Não adianta nada a gente trabalhar e não curtir também. E uma parte para o meu futuro, para aposentadoria, ou o que é que seja, ou para o meu imóvel próprio também, isso pode acontecer, tá? Então, a conclusão que eu cheguei quando comecei a pensar nisso foi que a população brasileira, ela, infelizmente, não tem educação financeira. Bom, Vitor, temos um problema, como que a gente resolve isso? E aqui é o que eu trago sempre para os endividados, um passo a passo para sair das dívidas, tá? Primeiro de tudo, eu preciso ter entendimento sobre o meu orçamento. Se eu não tiver entendimento sobre o meu orçamento, eu não sei quanto eu ganho, quanto eu gasto, para onde eu estou levando esse dinheiro. E com toda certeza, é muito mais fácil eu me endividar, certo? Depois eu vou guardar 1 mês de despesa. Despesa, que eu quero dizer, é meu custo mensal, tá? Não é o quanto eu ganho, é o quanto eu gasto para viver. Depois eu vou listar todas as minhas dívidas, da de menor valor para de maior valor, certo? Aqui tem muitas pessoas que me falam o seguinte, Vitor, por que eu não pego as dívidas com maiores taxas de juros? Existem esses 2 mecanismos, tá? Eu prefiro listar sempre as dívidas pelos de menor valor para maior valor, por quê? Porque à medida que eu estou pagando essas dívidas e concluo o primeiro pagamento da primeira dívida, isso me dá motivação para eu atacar o segundo, terceiro e assim por diante. A única dívida que eu deixaria para o final é justamente o financiamento imobiliário. Por que o financiamento imobiliário? Porque geralmente ele é o de mais longo prazo que nós temos, né? Geralmente a gente financia em 30 anos, 20, 15 anos. Então você pode deixar ele para um segundo momento, principalmente porque hoje você consegue, de repente, portabilizar essa dívida para um outro banco, uma outra instituição. E acaba até diminuindo esse custo que você tem. Tá bom? Faz sentido o que eu estou falando até aqui? Perfeito. Então, à medida que eu listei todas essas dívidas,
eu vou fazer os pagamentos ali mínimos, né, para cada uma delas. Então, meu cartão de crédito veio R$500, eu vou pagar R$500 no cartão de crédito, 1.000 no meu financiamento, e assim por diante. Mas o que eu conseguir fazer sobrar de capital ali no meu mês, né, por isso que é importante eu ter ciência do meu orçamento, eu vou destinar a menor dívida, tá? E assim, todos os meses, uma vez que eu quito a primeira dívida, eu vou para a segunda, e aí eu crio uma bola de neve para quitar essas dívidas o quanto antes. Vitor, por que você está falando isso e batendo tanto em dívidas? Vocês vão concordar comigo de que a dívida, ela te faz escravo de quem você deve, infelizmente, tá? Você vai trabalhar o seu mês inteiro para pagar aquela bendita dívida. E quando eu falo em quitar as dívidas, o que eu quero deixar aqui na cabeça de vocês é um ponto que eu acho que é o mais importante, é a liberdade de você, quando não ter dívidas, poder destinar o seu dinheiro para onde você quer e não para o credor ali que você precisa fazer o pagamento, tá? Bom, perfeito, Vitor, está entendido. Agora eu consegui pagar minhas dívidas e está sobrando um capital aqui para eu investir, né? E aqui eu trago um ponto que eu acho que é muito importante, da importância de você poupar. E aqui, poupança não é poupança e investimento, pelo amor de Deus, tá? É o ato de poupar dinheiro. Por quê? O nosso salário, seja ele o salário fixo ou a comissão que a gente ganha, ele é o nosso maior instrumento para construir riqueza. Concordam comigo? Agora, se eu estou destinando todo o meu salário para a dívida, como é que eu vou criar uma riqueza? Como é que eu vou pensar na minha aposentadoria? Como é que eu vou pensar em adquirir o meu imóvel próprio, né? Que é o sonho de todo brasileiro. Eu não vou conseguir. Por isso, a importância de você se preparar através desse orçamento. E claro que, pensando aí no que foi a pandemia, imagina as pessoas que não tinham uma reserva de emergência e perderam o seu emprego. Como que elas ficaram, né? Não à toa, de novo, o número de endividados subiu demais, tá? Então, uma vez que nós tiramos, né, quitamos a dívida, está sobrando, eu estou conseguindo fazer sobrar capital, nós vamos entrar principalmente nos investimentos, tá? E aqui, de novo, pessoal, acho que aqui é um outro grande problema, talvez porque o brasileiro não tem a cultura de investir. Onde o brasileiro está investindo o capital dele? 88%, e aqui já me fizeram a seguinte pergunta: Vitor, quando eu somo todo esse percentual, dá mais de 100%. Sim, porque dentro dessa pesquisa que foi feita pela Ambima, eles perguntaram quais eram os investimentos que essa pessoa tinha, por isso que dá mais de 100%, tá? 88% dos brasileiros estão investindo na poupança, tá? Vocês acham que a poupança é um bom investimento? Não, depende. Vai lá, Carlos. Vitor, eu acho que pelo, vamos dizer, pelo seguinte: hoje investimentos, muitos deles são negativos, né? Você coloca 100 e tira 99. A poupança, no mínimo, ela estabiliza o 100 que você depositou. Dá um rendimento minúsculo, mas aquele dinheiro está preservado. Eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente procura investimentos que preservem o valor da moeda e não que degradem. Perfeito, perfeito. Não, eu acho que isso é um ponto super importante que você trouxe, Carlos. Qual é o... Agora eu vou trazer um contraponto aqui para você, tá? A poupança, assim, ó, primeiro de tudo, não me assusta que 80% da população, 88%, né, invista na poupança. Por quê? Se a gente olhar o histórico do nosso país, né, e talvez a gente está vivendo isso hoje, claro, de uma maneira mais tranquila, nós, na década de 90, nós tivemos a hiperinflação. E na época, né, aquela época, a poupança, ela conseguia nos dar de retorno a inflação do período, né, e mais um pouquinho do overnight. Então, corrigia o nosso dinheiro, certo? Hoje em dia é diferente, porque a forma de remuneração da poupança mudou, tá? Então, hoje, o retorno da poupança, ele fica atrelado à taxa básica de juros, certo? Essa taxa, quarta-feira, subiu, né? Então, foi para 7,75. Esse é um ponto até para vocês pode ter certo impacto, porque vai encarecer o custo do crédito, né, no país.
que é até uma forma da gente amenizar o consumo de forma geral, mas uma vez que ela é atrelada a essa taxa de juros, né, quando essa taxa está abaixo de 8,5%, a poupança ela rende 70% dessa taxa, tá bom? Então, nesse comparativo que eu quero mostrar aqui para vocês, a gente fez uma simulação onde eu comecei com um capital de R$10.000, então fiz um investimento de R$10.000 por um período de 10 anos, tá? Aqui eu estava considerando que a poupança rendia 0,5%, tá bom? Se você olhar a comparação, e aí, Carlos, indo no perfil mais conservador que existe no mercado, a poupança é ela que menos dá retorno. Por quê? Porque todos esses outros investimentos, eles também são atrelados a essa taxa básica de juros que eu mencionei. Só que o mínimo que eles dão, tá, é 100% dessa taxa básica de juros. Ficou claro isso? Então, eu tenho uma taxa básica de juros, né, que é o referencial para a nossa economia, que é a taxa Selic, 7,75 ao mês, ou ao ano, perdão. A poupança rende 70% dessa taxa. E se eu for no Tesouro Direto, que seria, em tese, né, o investimento mais conservador do país, ele me dá de retorno 7,75% ao ano. Ou seja, só de fazer esse movimento de sair da poupança e levar para o Tesouro Direto Selic, eu já tenho 30% de ganho, tá? 30% de retorno a mais do que a poupança. Então, a poupança hoje já não é mais um bom investimento como foi nas décadas passadas por conta disso, tá? E aí, no final dessa apresentação, eu até trouxe aqui uma perguntinha, né? Será que 0,1 de rendimento ao mês é significante? E ao longo dessa palestra aqui eu vou responder para vocês se sim ou se não. Quando nós falamos de investimentos, aqui eu não vou entrar muito no mérito de produto a produto, o que cada um faz, senão eu acho que a gente ficaria aqui 1 hora só falando desse slide. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, e talvez já responda até essa parte que o Carlos mencionou da oscilação dos ativos. Existem duas grandes categorias de investimentos, sempre, tá? Isso não vai deixar de existir. É a parte da renda fixa, tá? E a parte da renda variável. Qual que é a grande diferença entre cada uma delas? A renda fixa, como o próprio nome já diz, eu tenho um retorno fixo. Quando eu faço o meu investimento, eu já sei exatamente o que eu vou ter de retorno nos próximos 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, tá? A renda variável, por sua vez, eu não faço a menor ideia de qual vai ser o meu retorno nos próximos anos. E é por isso que a gente fala que aqui está o risco dos investimentos, tá bom? Não é que o risco de oscilação, principalmente, tá? Renda fixa, eu estou sempre emprestando o meu dinheiro para alguém, e esse alguém, que geralmente é uma instituição financeira ou uma empresa, né? Ele me paga esse empréstimo com juros, tá? Então, qual que é o maior risco que eu tenho dentro de uma renda fixa? O risco de crédito dessa pessoa, dessa instituição, não me pagar o dinheiro de volta, tá? Na renda variável, uma vez que eu não estou emprestando meu dinheiro e sim estou me tornando um sócio ou um cotista, né, no caso dos fundos imobiliários, o meu risco é desse projeto ou dessa empresa quebrar, tá bom? Então, é por isso que na renda variável eu não consigo mensurar o quanto eu vou ter de retorno, uma vez que as empresas elas têm lucros e prejuízos, né, dependendo do ambiente de negócios, e já na renda fixa eu consigo mensurar exatamente o quanto eu vou ter de retorno nos próximos anos ou meses, tá? E aqui eu já vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que vocês estejam se preparando para adquirir um imóvel, certo? Vocês encontram diversas oportunidades, tenho certeza disso. E surgiu uma oportunidade e vocês estão com um capital lá investido. Esse capital que está investido, vocês deixariam ele na renda variável? Alguém quer falar? O Luiz eu já vi fazendo assim com a cabeça.
Imaginem que vocês tenham, né? Vou chutar um número aqui, tá, pessoal? R$ 100.000 investidos, tá? Em certo momento, como aconteceu com a pandemia, esse 100 vire 50, porque isso é possível na renda variável. Quando a gente fala de ações, isso é super factível, tá? 50% é normal cair esse percentual, oscilar, né, dentro do meu patrimônio. Se eu estou contando com esse dinheiro para dar entrada num imóvel, de forma alguma, eu vou deixar ele em renda variável. Por quê? Eu preciso ter a segurança, como o Carlos bem mencionou, de contar com aqueles 100 mil, 50, 200 que eu tenho guardado para a entrada do meu imóvel. Então, toda vez que vocês forem se planejar para projetos de curto ou médio prazo, tá? Então, seja ele uma viagem que vocês querem fazer, adquirir um imóvel próprio ou até um imóvel para investimento, compra de um carro, usem a renda fixa. Por quê? Porque vocês vão ter certeza de que esse dinheiro, além de estar subindo todo dia um pouquinho, vocês vão chegar lá no momento de adquirir essa propriedade ou esse bem, vocês vão resgatar e vão ter esse capital para dar de entrada ou para comprar o carro, viagem e etc. Certo? Existe uma possibilidade de você colocar em renda variável, né? Que é quando você vai fazer uma viagem para fora. Então, por exemplo, vamos supor que o Carlos aqui vai fazer aquela Rota 66 lá nos Estados Unidos. Ele falou que gosta de moto, ele vai fazer a Rota 66 lá nos Estados Unidos. E ele fala, bom, eu preciso começar a comprar dólares, né? Uma vez que eu vou ir para lá, durante um ano, por exemplo. Aí sim, Carlos, você poderia se planejar, né? Comprando dólares ou deixando investido em alguns fundos cambiais, que nós chamamos, tá? Que são fundos que estão investindo em dólar. Por quê? Porque se esse valor subir, se o dólar disparar, você está protegido, certo? E se o dólar cair, você vai conseguir também comprar o mesmo valor ali que você estava pensando, tá? O risco é sempre você estar investindo, né? No momento que a gente vive hoje, eu investi lá num Tesouro Selic, acreditando que ia viajar daqui a um ano, o dólar saiu de 4,80 para 5,60. Poxa, já não vou conseguir comprar tantos dólares quanto eu imaginava. Então, essa é a única situação que eu usaria a renda variável, tá? Para um projeto de curto ou médio prazo. Agora, quando nós falamos em aposentadoria, como o prazo é muito longo, né? Até eu me aposentar, em alguns casos, claro, eu consigo deixar os investimentos dentro da renda variável, ou seja, em ações ou fundos de ações. Por quê? Se eu pego no histórico, né, e comparo a renda variável à própria taxa básica de juros, o potencial de retorno dessas ações é sempre maior do que da taxa básica de juros. Então, por exemplo, se eu for lá para os Estados Unidos e pegar o índice de ações lá dos Estados Unidos, que norteia o mercado, que chama S&P, eu consigo puxar ele desde 1900 até os dias de hoje. As ações sempre, né, quando a gente fala de pelo menos uma janela aí de 10 anos, elas sempre dão retornos maiores do que os juros, independente de onde você esteja, seja aqui no Brasil, seja lá. Eu vou até trazer um dado aqui para vocês. Quando eu estou olhando as ações, né, tem muita gente que fala o seguinte, Vitor, eu morro de medo porque oscila muito as ações, né? O mercado de bolsa de valores oscila demais. Como que a gente consegue mitigar esse risco? Aumentando o nosso prazo. Por isso que eu estou falando aqui que quando é aposentadoria, eu posso fazer esses investimentos. Então, existe um dado que diz o seguinte, quando eu olho a bolsa de valores em um ano, eu tenho 50% de chances de ter retorno positivo. Ou seja, é A ou B, né? Quando eu espaço meu tempo para 5 anos, eu tenho 81% de chances de ter retorno positivo, tá? Da onde eu estou tirando esses 81%? Eu estou pegando todas as janelas possíveis de 5 anos no histórico da bolsa, tá bom? Se eu aumento esse tempo para 10 anos,
eu já tenho 91% de chances de ter o retorno positivo. E se eu levo isso para 20 anos, 99% de chances de ter retorno positivo. Ou seja, o prazo ele conta a meu favor, tá? Por isso que a renda variável, principalmente as ações, quando a gente olha a longo prazo, elas são os melhores ativos que a gente pode investir, né? Ou pensar em investir, porque tudo tem também aí o perfil de cada um. Perfeito? Pessoal, aqui eu acho que assim é o slide mais chatinho, com mais informações a respeito de investimento. Alguma dúvida nesse slide? Eu tenho uma Nenhuma? pergunta. Eu Por tenho favor, sim. Rosângela, por favor. O quão maior é o positivo no caso da aposentadoria, se você trabalhar na renda variável a longo prazo, do que você trabalhar na renda fixa? Qual é essa diferença? Legal, boa pergunta, Rosângela. Olha, é até difícil eu mensurar isso para você, tá? Mas vou te trazer aqui em termos, talvez, quantitativos no ano a ano, que eu acho que vai ficar mais fácil. Geralmente, quando eu olho o histórico da Bolsa de Valores, eu tenho, numa média, tá, um juros, ou um retorno, aqui no Brasil, eu diria de 12% ano, tá bom? Ou seja, né, aquele famoso 1% ao mês. Estou dizendo, na média, 1% ao mês. Quando eu puxo os juros, mesmo que nós vivemos aí momentos de juros muito altos, principalmente hoje, né, que é um cenário totalmente diferente da década de 90, como eu estava comentando com o Carlos, eu vou ter numa média aí um retorno de 0,6%, 0,7% ao mês. Então eu teria, em tese, tá bom? Em tese, porque, como eu comentei, a renda variável ela está sempre variando. Ela pode em um ano te dar 30%, 50%, como no ano seguinte te dar menos 50%, tá? Mas na média, eu diria 12%. Então, só nesse ponto aqui que eu estou comentando com vocês, a gente já tem um gap aí de 0,3% por ano, ou por mês, né? Então, você imagina isso a longo prazo. Quando a gente fala de 25, 30 anos, né, de investimento para a pessoa se aposentar. Tá bom? Então, a diferença ela é gigante, principalmente quando nós falamos de juros compostos, tá? Que é algo que a gente vai entrar mais à frente aqui também. Tá bom? Eu acho que vai ficar mais claro essa sua pergunta, tá bom, Rosângela? Respondi? Sim, ok. Perfeito. Então, aqui nós vamos entrar nesse ponto que você mencionou, Rosângela. Então, nós olhamos lá as dívidas, investimentos, agora eu quero investir para a minha aposentadoria. Infelizmente, aqui no Brasil, 8 em cada 10 brasileiros não pensam e não se programam para a aposentadoria, tá? E tem um caso, até um dado, que talvez seja mais triste ainda, que diz o seguinte: dos aposentados atuais, apenas 1% consegue se manter com o patrimônio que conquistou. Os outros 99% precisam recorrer ou ao governo ou aos familiares em alguma ajuda, né, para poder sobreviver. Então, é isso que a gente não quer. Que a gente quer conscientizar as pessoas de que a aposentadoria ela está logo ali, né? Tá? O tempo está passando e nós, em algum momento, vamos chegar lá. Por que já não começar a se planejar hoje? Tá? Então, existe uma história se eu falar sobre o Copacabana Palace, quantos de vocês conhecem lá no Rio de Janeiro? Bastante pessoas conhecem, né? Vocês sabem quem é o Jorginho Guinle, que foi um dos fundadores do Copacabana Palace. O que o Jorginho Guinle fez? Ele, durante a vida dele, ganhou muito dinheiro, tinha muito dinheiro, né? E ele planejou viver até os 75 anos. Ele, por algum motivo, acreditou que ia morrer com 75 anos, tá? E ele torrou toda a fortuna dele, dando festas, né, super extravagantes, até os 75. Infelizmente, ou felizmente, né, ele viveu até os 88 anos. Agora eu pergunto para vocês, como que ele fez para viver esses 13 anos aí que ele não contava, uma vez que ele gastou todo o dinheiro, né? Então dizem que ele ficou morando de favor com as ex-esposas dele durante um tempo,
E o fundo de investimento que comprou o Copacabana Palace levou o Jorginho lá para dentro e falou, olha, Jorginho, eu te dou um quarto, você come aqui, não se preocupe, eu só peço que você recepcione as pessoas, porque você é uma figura emblemática. E assim ele ficou durante muito tempo, tá? Então, pessoal, quando nós fazemos o nosso trabalho aqui, né, de assessoria, o que a gente faz e planeja para os nossos clientes é sempre se aposentar e, principalmente, ter capital para viver e se sustentar até os 100 anos. Tá? Essa é uma métrica que a gente coloca, até porque a tecnologia tem aumentado, já há estudos dizendo que até 2050, mais de 3 milhões de pessoas, né, em volta do mundo terão mais de 100 anos. Tá bom? Então, é uma preocupação que a gente tem, até para que essa pessoa não se preocupe, né, no seu melhor momento de vida, que é a aposentadoria, que é onde vai curtir, etc. Então, quando a gente fala, principalmente dessa parte de aposentadoria, a gente sempre entra nessa parte de juros compostos, que eu acho que aqui é que os investimentos acabam ficando interessantes, tá? O grande conceito de juros compostos, antes da gente entrar nesse exemplo, é o seguinte: se eu faço um investimento esse ano de R$1.000, tá? E ele vai me render 10% ao ano, no final do ano eu terei 1.100. Só que quando eu reinvestir esse dinheiro para o segundo ano, ao invés desses 10% de retorno vir somente sobre os 1.000 que eu coloquei, ele virá sobre os 1.100. Ou seja, eu acabo criando uma bola de neve, tá bom? Uma bola de neve, principalmente quando o tempo conta a meu favor. Então, esse exemplo vai deixar isso muito claro. Eu tenho aqui 2 irmãos, a Maria e o João. A Maria já era uma mulher muito mais organizada, começou a trabalhar muito cedo e guardava parte do seu salário. Já tinha consciência, né, de, pô, eu vou precisar me aposentar em algum momento. E ela guardou durante 8 anos R$2.000. Então, dos 20, né, aí eu contando 20 mesmo, 20, 21 até os 27, ela guardou R$2.000. E o João, por sua vez, ele olhou para a irmã e falou, poxa, a Maria já está juntando dinheiro e eu não só estou aqui, né, saindo, torrando todo o meu dinheiro todo final de semana. Passou, né, aos 27 anos, a guardar capital até os, perdão, a partir dos 28, até os 65 anos, a guardar 2.000 por ano, certo? Então, aqui só para exemplificar melhor, a Maria dos 20 aos 27 juntou 2.000 por ano, e o João dos 28 aos 65, 2.000 por ano também. Ou seja, o João, no final desse período, ele investiu R$74.000 e a Maria somente R$16.000. Se nós considerarmos a mesma taxa de juros para os 2 casos, qual vocês, né, acham que vai ter um melhor retorno ou maior patrimônio com 65 anos? Algum chute? Bom, posso chutar até para incentivar todo mundo a guardar dinheiro, mas vai ser a Maria, né? Boa, Tânia. Exatamente isso, a Maria. Agora vocês vão me perguntar, Vitor, por que a Maria vai ter mais se ela poupou muito menos? Justamente pelo poder que esses juros compostos têm quando a gente fala de um tempo longo, né? Um horizonte longo de tempo. E tá aí a importância de eu começar o quanto antes, tá? Por isso que quando vocês veem os youtubers da vida falando e sugerindo que vocês comecem hoje, é justamente por conta desse fator principal, tá? Então, mostrei para vocês que os juros compostos, quando a gente fala de longo prazo, extremamente importante, talvez isso responda até uma pergunta da Rosângela, tá? Mas, aqui sim, respondendo se 0,1 é significante, nós trouxemos um exemplo aqui, onde uma pessoa investiu R$70.000, tá? Então, durante 30 anos, aqui são os meses, tá bom? E aqui o patrimônio, variação de patrimônio.
Então, durante 30 anos, essa pessoa ela só aportou 70 mil reais. Então, imagina que o Vitor tem exatamente 30 anos, vai lá e investe 70 mil reais e não olha mais para esse dinheiro. Passaram-se 30 anos, eu tive um retorno ali de 0,5% ao mês. Aqui eu estou sendo conservador, porque hoje no mercado a gente consegue taxas melhores. Eu terei 421 mil reais depois de 30 anos, tá? No começo aqui da palestra, eu falei para vocês da importância de você poupar. Agora, eu tenho um segundo caso, onde a pessoa investiu os mesmos 70 mil reais, só que ela fez a lição de casa. Ela olhou lá dentro do orçamento, conseguiu poupar R$1.000 por mês e ela investiu esses R$1.000 por mês todos os meses durante esses 30 anos, com a mesma taxa de juros, tá? Os mesmos 0,5% ao mês. No final do período, ela teria R$1.400.000, tá? Agora, Rosângela, respondendo a sua pergunta, e aqui no gráfico, no visual, que eu acho que fica mais fácil de compreender. Se eu conseguir ter de retorno 0,1% a mais, e aí eu estava te dizendo, né, que as ações elas sempre têm o potencial de dar mais retorno do que a renda fixa, vamos supor que na renda variável eu consegui 0,1% a mais, tá? Eu teria R$400 mil a mais de patrimônio com o mesmo prazo. Então, olha a importância de vocês terem uma pessoa para auxiliar vocês dentro dessa parte de investimentos, para conseguir melhorar o retorno, te mostrar melhores produtos, e fazer a lição de casa, que é você poupar capital. Porque lá na frente você vai conseguir ter um patrimônio e viver durante a sua aposentadoria. Tá? Alguma dúvida até aqui? Rosângela, ficou claro essa parte? Sim, ficou claro, perfeito. Legal. Só que, pessoal, vamos lá, eu acho essa, na minha opinião, tá, é a parte mais importante da vida financeira de uma pessoa. Por quê? Quando nós falamos em planejamento financeiro, eu sempre falo o seguinte, que existem 3 principais etapas, né? A primeira, onde eu vou acumular capital. Depois, quando eu chego na minha aposentadoria, eu vou usufruir desse capital que eu guardei, que eu poupei e investi, certo? E existe uma terceira, que poucas pessoas falam, que é a parte da sucessão patrimonial. Tá? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas quando, infelizmente, né, nós viermos a faltar, nossa família tem que pagar um cheque para o governo de 15% a 20% sobre o nosso patrimônio. Tá bom? 15% a 20% sobre o nosso patrimônio. Esse é o inventário, é o custo de um inventário. Aqui no Brasil, pasmem, tá? Pasmem, esse custo ainda é barato. É barato. Lá nos Estados Unidos, onde eu morei, em alguns estados, esse custo chegava a 50% do patrimônio. 50% do patrimônio. Então, vocês se planejarem, né? E hoje está vindo muito à tona esse assunto do planejamento sucessório, é tão importante quanto o orçamento de vocês. Por quê? Porque eu, Vitor, eu quero deixar 100% do patrimônio que eu conquistei durante a minha vida para minha família. Eu não quero que minha família seja penalizada em 20%, e não sei se isso vai mudar, tá? Porque tinha um projeto de lei em 2014 que eles queriam colocar esse imposto em 50% da herança. Tá bom? Então, vocês imaginam, vocês ralaram durante a vida de vocês, suaram trabalhando, conquistaram o patrimônio que conquistaram, e no momento que vocês vêm a faltar, 50% de tudo o que vocês fizeram fica para o governo. E eu não quero isso para mim, tampouco para os clientes aqui do escritório. E é por isso que eu falo que essa parte é mais importante. Então, existem diversas formas de vocês pensarem nesse planejamento sucessório, tá? Vou contar um caso aqui para vocês que aconteceu recentemente e da importância disso. Nós temos um casal aqui de clientes,
O pai dessa pessoa faleceu em 1983, tá? Ele tinha um patrimônio no nome dele de 12 milhões de reais à época. Eles não resolveram o inventário até hoje. Se bobear só de multa sobre o ITCMD, eles vão acabar com esses 12 milhões de reais. Ou seja, todo o patrimônio que os filhos ainda estão usufruindo pode ser que deixem de existir por multa por não ter feito o inventário. Tá? A gente está tentando achar uma brecha aí na lei, conseguimos achar um ponto aí que pode ajudá-los, mas olha o risco dessa pessoa, de perder tudo o que o pai, né, o que a família ali deixou para os filhos usufruírem. Tá bom? Então, isso eu não quero. Existem algumas formas, eu vou trazer uma aqui para vocês, tá? Que é a parte de seguros. Infelizmente, de novo, infelizmente, aqui no Brasil, nós só ouvimos falar dos seguros para uma venda casada, infelizmente, nas instituições financeiras, né? Eu vou lá, quero pegar um financiamento, olha, você tem que fazer um seguro aqui para mim para eu te liberar esse valor. Ou preciso de um empréstimo, tudo bem, faz um segurinho aqui comigo que eu empresto esse valor para você. Os seguros, eles são, né, ou é uma das opções que se tem. Por quê? Porque quando a gente faz esse planejamento sucessório, eu consigo já deixar uma apólice onde o sinistro ele vai dar a liquidez para a família pagar esse custo de 15% a 20%. Em alguns casos, nós conseguimos pagar 50% só. Tá? Então, por exemplo, a apólice lá eu estou pagando 500 mil reais. Dependendo da estrutura que nós montamos, eu vou pagar 50% só desses 500. Tá? Ou seja, a família está ganhando 50% para ter liquidez e fazer o processo de inventário. Tá bom? Só que o ponto é que hoje, não sei se vocês sabem desse dado, 90% dos sinistros que acontecem com os seguros não são pagos uma vez que essa pessoa venha a faltar, e sim em vida. E aí, de novo, a importância de, quando a gente olha essa parte de acúmulo de capital, eu ter um seguro que me previna e que me dê liquidez caso eu precise, né, para uma eventual doença ou algo do tipo, porque aí eu não preciso me descapitalizar para pagar o tratamento, tá? Então, eu estou falando aqui que o seguro... Por favor, Rosângela. Esse percentual de taxa e de seguro, qual é a variação que ele vai pagar aí por X anos? Tá, isso tudo vai depender, da idade da pessoa e da saúde dessa pessoa, tá? Mas vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho um seguro que a gente chama de Term Life, tá? O que seria isso? Eu comprei por um prazo, tá bom? Então, eu comprei por 35 anos esse seguro, eu pago R$200 e eu vou pagar R$200 até 65 anos de idade, tá bom? E eu tenho, dentro dessas apólices, um capital segurado, que a gente fala, né? Então, se porventura acontecer qualquer coisa comigo, a minha família, né, minha esposa, ela se beneficiaria em R$1,5 milhão de reais. Então, ela pegaria esse recurso, parte disso vai ficar com ela, para ela sobreviver e cuidar dos nossos filhos, e parte ela usaria para pagar esse inventário em uma possível falta minha, tá bom? Mas, de novo, tudo vai depender principalmente de saúde e idade. Esses são os fatores principais que aumentam ou diminuem o prêmio, né, que seria o pagamento desse seguro, o valor da parcela do seguro. Tá? Então, os seguros, eles são, né, ele é uma opção. Existem outras duas opções, não está aqui na palestra, mas vou falar para vocês. A segunda é uma previdência privada, um VGBL. Por quê? Então, o seguro, o grande benefício é que ele é intransferível, ele não entra em inventário e já esse dinheiro ele vai direto para a família. A previdência, eu consigo, por exemplo, que esse é uma das formas que eu imagino fazer para a minha vida também, tá? Vamos supor que nada aconteça comigo até os meus 65 anos. Passei dos 65, eu já não tenho mais, eu não conto mais com aquela apólice de seguro. Só que eu criei um patrimônio, certo? Porque eu estou investindo todos os meses. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar o patrimônio que eu tenho, vou pegar parte desse patrimônio e colocar em uma previdência
já como beneficiar a minha esposa ou meus filhos. Por quê? Da mesma forma que os seguros, né, o seguro ele não entra em inventário, a previdência também não. Então, uma vez que eu venha a faltar, em 5 dias esse dinheiro está na mão da minha família e aí eles podem também fazer o pagamento do inventário, tá? E um terceiro ponto são as holdings. Então, principalmente vocês que trabalham com investidores, que querem comprar, adquirir imóveis, esse é, na minha visão, um baita de um negócio para quem tem vários imóveis, tá? Por quê? Hoje, se eu estou locando a minha propriedade, né? Isso é o primeiro ponto. Se eu estou locando a minha propriedade na minha pessoa física, a depender da minha receita, eu estou nos 27,5, concordam? Se eu crio uma holding e coloco todos os meus imóveis, todas as minhas propriedades dentro dessa holding, e nesse CNPJ eu já posso até destinar um percentual para os meus filhos, eu estou fazendo isso em vida já, eu já estou fazendo a sucessão em vida. Claro que eu não vou, eu tenho que pagar o ITCMD, né? Eu não consigo fugir disso, mas além de eu conseguir ter um imposto menor sobre os aluguéis, porque dentro de uma holding o meu custo sobre o aluguel ele fica em 12%, ao invés de 27,5%, então eu já estou ganhando 15% aí, só fazendo essa estrutura, eu já consigo passar tudo para os meus filhos, tá? Então eu passo 99% das cotas dessa holding para os meus filhos, fico com 1%, mas tendo usufruto de 100% dessa holding. Ou seja, enquanto eu estiver vivo, 100% dos aluguéis, né, ou das propriedades, são de minha posse. A partir do momento que eu venho a faltar, isso passa para os beneficiários, e aí a minha família só vai ter que pagar o ITCMD sobre esse 1% de cotas que eu tenho na holding, tá? Essa também é uma outra possibilidade, tá bom? Mas tudo que eu estou falando aqui para vocês tem um único e simples objetivo: passar para a família de vocês, ou para os seus herdeiros, 100% do que vocês conquistaram em vida. Essa Tá? holding, Vitor, é só para imóveis, né? Não é para patrimônio financeiro. Pode ser também, Tânia. Você pode colocar, porque existem diversas holdings, né? Tudo você consegue ajustar a depender do que você quer. Mas dá para você colocar, inclusive, os investimentos debaixo desse CNPJ. Tá bom? É possível fazer isso também. Tá? Então, tudo que eu estou dizendo aqui, pessoal, só tem um único objetivo: passar os 100% do patrimônio para a família de vocês e não ter a penalização desses 20% hoje, né? Hoje, desse custo de inventário. Pode ser que isso aumente e eu acredito que deve aumentar para 50% nos próximos anos. Tá bom? E com isso, termino aqui a minha palestra. Fico à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida. Tânia, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Mas já terminou? A gente estava todo mundo assim, babando, né? Todo mundo sério ouvindo. Muito boa, Vitor, muito legal mesmo. Acho que todo mundo tem lição de casa para fazer agora, né? Com certeza. É que ele fala, o Vitor tem que ter uma série na Netflix. Foi uma baita aula, muito bom mesmo. Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado. Se tiver dúvida, aproveita agora o Vitor. Mais alguma dúvida de alguém? Ô, Tânia, eu tenho uma dúvida. Eu não quero também ficar monopolizando, mas é uma dúvida meio, sei lá, se é filosófica. A Tânia, o Vitor, sempre falou assim, que principalmente no mundo dos corretores, você tem que diluir o seu rendimento por um ano, que aí você tem uma noção, às vezes uma grande comissão no começo do ano, e você fica sem ganhar nada durante o ano. Então, dilui por 12 e tem a visão do quadro geral, né? Eu te perguntaria o seguinte: você falou várias coisas, umas responderam dúvidas, outras me deixaram com a seguinte preocupação. Ontem eu assisti a entrevista de um geógrafo e geólogo que falou assim: eu planejo a vida da humanidade para daqui a 10 mil anos, 20 mil anos. É lógico, na cabeça do geólogo o negócio se muda, modifica a cada 10 mil anos. Para nós, pelo que eu vi da sua apresentação, eu tenho algumas preocupações imediatas. Eu preciso pagar a conta na semana que vem. Eu preciso, sei lá, honrar impostos e tudo semana que vem. Mas eu também tenho uma preocupação com a minha aposentadoria ou com o fim da minha vida. Uma hora você falou em 100 anos.
Entre esses dois extremos, qual é o ideal do meu planejamento? Eu me planejo para o próximo ano, para os próximos 5 anos. Tem algum número ideal? Legal. Olha, Carlos, esse eu diria que assim, ó, tudo depende, tá? Tudo depende. Por quê? Depende principalmente do estágio de vida que você tá bom? Então, se eu tô com 80 anos de idade, eu tenho que me planejar para os próximos 1, 2, talvez 5 anos, né? Porque eu estou chegando próximo do final da minha vida. E eu acho que esse é um outro tabu também, né? Falar sobre a morte. Mas eu faria o seguinte. Primeiro de tudo, se eu estou pensando, ou se eu tenho receio da minha aposentadoria, em tese eu preciso guardar capital para isso, certo? Como que está o meu hoje? Eu estou conseguindo guardar ou não? Então, eu me preocuparia em hoje fazer essa lição de casa para guardar capital, tá? E qual é essa lição de casa? O orçamento, simples. Faço o orçamento, entendo para onde eu estou destinando, né? Até por conta das minhas obrigações, que você bem mencionou, impostos, minhas contas que não param de chegar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu já tento, dentro desse meu orçamento, guardar um capital para o amanhã. E aí sim, vindo uma comissão gigante, tá? Fiz uma venda, entrou um baita de um dinheiro, não vou sair torrando tudo. Eu vou seguir o mesmo perfil aqui de vida que eu estou levando e vou guardando para o amanhã. Só que essa poupança que eu estou criando, ela vai me dar mais tranquilidade para o hoje. Que é aí que está a questão, tá? Então, de novo, Carlos, não existe, assim, não há um modelo para eu te dizer, olha, é isso, porque vai depender muito do momento de vida de cada pessoa. Mas pensar em aposentadoria é sempre importante, claro. Por exemplo, eu não sei se você paga o INSS. Se sim, bom, você já tem garantido pelo menos uma parte ali do complemento da sua renda na aposentadoria. Porque às vezes, né, o INSS em si não vai te dar aquilo que você quer. Então, toda essa poupança que você está fazendo, esses investimentos, vão complementar o INSS ou os ativos imobiliários que geram renda para você hoje, para ter uma aposentadoria mais tranquila, tá? Então, de novo, são diversos cenários, tudo vai depender principalmente do momento de vida de cada um. Por isso que cada um aí tem um dever de casa agora, né? Tentar planejar, exato, tentar pensar o que fazer. Vitor, o Bruno me ajudou a fazer um planejamento, né? Um tempinho atrás, ele que me orientou e fez um planejamento comigo, gostei muito, eu executei tudo o que ele falou, eu acho que a minha lição de casa, eu já sei o que eu vou fazer agora, eu tenho uma outra parte para resolver. Agora, se alguém quiser fazer essa lição de casa com o apoio do Vitor ou do Bruno, como que a gente faz? Legal. Então, deixa eu passar aqui, podem pegar o meu número, podem pegar meu número aqui. Depois, Tânia, eu mando para Tainá. Acho que a Tainá compartilha o contato, isso? Boa, isso é muito bom. E aqui é o meu contato pessoal, podem me ligar, mandar mensagem, e aí eu encaminho vocês aqui para os assessores internamente para fazer justamente esse projeto. Tá certo. Tá bom? O Bruno também é um caminho. O Bruno é um dos assessores, tá? Certo, que nós temos aqui, Tânia. Tá. Então, mas você que vai encaminhar para... Eu direciono você. Aí posso fazer até a primeira reunião com vocês. Ótimo. Legal. Bom, gente, eu gostei muito aí. Obrigado, Tânia. Deixa só eu tirar uma dúvida. Por favor. Vitor, essa assessoria, como é que funciona assim? Só por cima, tá? Não precisa entrar muito em detalhe, mas assim, é por um tempo, é por X tempo que você vai fazer, é vitalício, como é que funciona? Legal. Então, assim, primeiro de tudo, não tem custo, tá bom? Aí você vai falar, pô, Vitor, mas peraí, você trabalha de graça? Não. Quando a gente faz essa assessoria e você começa a investir, nós utilizamos a plataforma da XP para fazer os investimentos dos nossos clientes, tá? E quando você investe através da XP,
como a XP ela tem uma plataforma com diversos produtos lá dentro, ela tem um acordo comercial, né, com essas instituições, e ela recebe uma comissão quando você faz investimento. E parte dessa comissão eles direcionam para o meu escritório, tá bom? Então, eu estou sendo remunerado também, tá? Essa assessoria, ela dura, assim, o que a gente quer, claro, é ficar durante toda a sua vida ativa, enquanto você está trabalhando, gerando renda, conosco. E a partir do momento que você se aposenta, cara, a gente vai te dar o direcionamento para você usufruir desse capital na sua aposentadoria. Passou pelo outro ponto de sucessão, tá? Aí eu quero ajudar a família do Lucas, tá bom? Então, se não tem um tempo determinado de assessoria. Essa assessoria, ela é contínua. E aqui, claro, né? Eu estou até sendo meio bias porque eu tenho um escritório de assessoria. Mas independente de ser comigo, procure isso. Isso é importante para vocês. Claro que esse assunto de investimento está começando a vir à tona agora, né? Mas uma assessoria para guiar vocês, né, durante essa vida ativa é super importante, tá bom? Beleza. Mas eu super recomendo a Squad, o Vitor e o pessoalzinho dele, tá bom? Então, se vocês, se vocês precisarem, quiserem, né, eu vou pedir para a Tainá compartilhar no nosso grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, o seu contato, e aí vocês ficam à vontade em contatar ele. É isso, né, Vitor? Legal, Tânia, é isso mesmo. Tá bom. Muito obrigada, gostei muito, acho que todo mundo gostou, né? Obrigado a vocês. Obrigada. E nós estamos aqui à disposição se precisar de alguma coisa no mercado imobiliário também, tá bom? Deixe conosco, com certeza. É um caminho de duas mãos aí. Tá bom? Certamente, Tânia. Obrigada, Vitor. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, até mais. Tchau, Obrigada, gente.